Vamos orar por essa serva do Senhor, pastora Sheila. Bom demais estarmos aqui. Vamos pedir ao Senhor que use a vida da pastora Sheila. Você pode estender a sua mão na direção da pastora Sheila. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa nessa manhã, Senhor, por tudo que nós já vivemos juntos aqui, nessa hora, Pai. Queremos pedir que o teu poder flua através da vida da tua filha, mais uma vez, e ela seja, Senhor, instrumento vivo nas tuas mãos, para nos abençoar, para edificar a nossa vida nesta manhã, através da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Usa a vida da tua filha, abençoa a sua casa, a sua família, a sua descendência. Como é bom ver a nossa descendência crescendo em espírito e em verdade diante do Senhor. Ó Deus, a alegria que ela e o Marcelo têm de ver assim a sua descendência crescendo. Pai, continua abençoando a casa da tua filha, Senhor. E usa mais uma vez agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor para nós nesta manhã, em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 5 ao verso 11. Parabéns aos irmãos, quase a minha idade, um com 51, outro 52, já fui para 53. É muita alegria, muita gratidão ao Senhor de ver como o pastor Douglas nos conduziu em oração. É momento de agradecer, são exemplos para nós, para a igreja do Senhor Jesus, para os novos casais que estão se formando, aqueles que já se casaram, que celebram a cada mês mais um ano de casamento, que sejam assim, até que o Senhor Jesus volte e que vai se criando mais blusas e bonitas, cada coisa que aparece, né? Marcelo, prepara aí a nossa, só em dezembro, desde 1992. 92, Jonathan nasceu. Então, desde 1992, esse ano a gente completa, se Deus permitir, em dezembro, 35 anos. E eu tenho mais tempo de vida com o Marcelo do que tempo com o pai e mãe, porque eu casei aos 18, e Deus seja louvado por isso. A palavra do Senhor para nós vai nos trazer a reflexão da bondade de Deus através do ato e escolha nossa de obedecer. Nosso pastor nos conduziu aqui logo após o momento de adoração e louvor em cânticos e canções espirituais ao Senhor, a essa reflexão, como nós somos privilegiados de ter sido alcançado pela graça do Senhor e salvos em Jesus. A gente já agradece ao acordar, ao amanhecer, ao levantar. O crente em Jesus, ele observa os pequenos detalhes, que para alguns é só mais um dia, mas para nós é o dia que o Senhor nos deu. Nós acordamos com fôlego de vida, com o coração desejoso de cultuar ao Senhor. Respiramos, estamos aqui com vida, com saúde, alguns em suas limitações, mas a ciência é uma excelente ferramenta que nos auxilia o tempo todo a permanecer com a vida, mas nós estamos aqui com os nossos corações muito gratos. Iniciamos uma nova semana que não sabemos nada do que vai acontecer, nem daqui a minutos, quanto mais amanhã, mas iniciamos a nossa semana adorando aquele que é digno, o único que é digno, como nós cantamos aqui, ele é digno de tudo e sem ele nós não existimos, e isso precisa estar dentro de nós a cada amanhecer, até que Jesus volte para nos buscar. E nós somos a cada dia surpreendido, às vezes, com situações inusitadas, diferentes na vida de famílias, de pessoas perto de nós ou conhecidas de nós, do nada, que poderia ser eu, ser você, mas Deus deixou nós aqui. Parece que a gente está só filosofando ou trazendo uma reflexão de animação, mas não é. O fato de eu e você estarmos acordados e aqui com vida para adorar e exaltar ao Senhor é algo da gente já, ainda que no momento de oração nós estejamos aqui intencionalmente clamando ao Senhor por algo ou agradecendo como os casais e outros irmãos que vieram aqui por anos de vida que se completou, mas isso precisa estar vivo em nós, que eu acredito de verdade, se nós amanhecermos assim e após as nossas devocionais e conversa com o Senhor, mantermos isso em mente, nós seremos aqueles que somos o que a Bíblia diz que nós somos, sal da terra e luz do mundo. Onde a gente chega que tem situações azedas,
adoça, porque chega Jesus através de nós. Onde a gente chega que tem situações conflituosas, nós somos aqueles mediadores de conflito com uma palavra que não vem de nós, mas vem do Senhor através de nós. Mas isso requer de um detalhe que na carta aos Filipenses, eu destaco nessa manhã para a gente refletir juntos. Palavra do Senhor para nós, através do versículo 5, capítulo 2. Vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Palavra do Senhor para nós, e que vai destacando aí as orientações que Paulo está dando para nós hoje, dia 29 de junho de 2025, aonde a nossa mente se depara, seja aqui de forma presencial, ou você que está na sua casa, por algum motivo não pôde estar, mas está aí com a sua mente conectada em adoração ao Senhor, a trazer essa reflexão da bondade de Deus, mas da quem aquele nós devemos imitar, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a nossa imitação a esse Jesus como servos, filhos amados que somos, através do ato dele de amor por nós, se deu por um ato e uma escolha, e uma decisão: obediência. A obediência, nós estamos no ano do servir. E o pastor acabou de anunciar agora que no próximo sábado nós temos aqui a movimentação que os nossos embaixadores já estão há meses trabalhando para isso, e estarão todos os embaixadores da região, de todos os lugares, aqui na nossa igreja. Nós vamos ser os anfitriões para o receber. E aí, toda vez que falo o nome da embaixada ali no Frota, duvido que os irmãos, quem não o conheceu, escuta a história, mas quem o conheceu, automaticamente linka lá na memória o pastor Lino, que foi alguém que foi sal da terra e luz do mundo, enquanto ele aqui esteve, não só na nossa igreja local, mas aonde esse homem passou, ele deixou um legado. Mas por quê? Porque ele era bom, porque ele era homeopata, que ele trabalhava com homeopatia, porque ele era sério. E eu lembro das vezes que tinha ali, olha, aquela época, e não era problema nenhum. Se alguém chegasse com uma roupa muito inadequada, os irmãos que estão aqui desde o início, ou muitos anos atrás, levantem suas mãos, não era assim? Se chegasse com roupa inadequada, ia trocar a roupa, né? Aí de nós chegasse com a roupa inadequada aqui. Não era só jovem, não, porque na minha época, ali eu era adolescente. Eu vim poucas vezes, eu só vim uma vez com um vestido inadequado, que era o único que eu tinha, e o bazar aqui da igreja me deu, depois me deu 2, eu fiquei com cada domingo, eu vinha um. Nunca mais eu fui chamada a atenção, só depois do doce, que eu não sabia, que eu fui mostrar para ele doce de Corme Damião, que ele não achou nada engraçado, né? E eu não sabia que era errado, mas eu fiz na ingenuidade, né? E eu fui no pecado ali, eu não sabia, eu fui ingênuo, ainda vim mostrar para ele que por eu ser mensageira do rei, eu consegui 7 saquinhos de Corme Damião, que o pessoal só conseguiu 1, eu consegui 7. E ele estava aqui na porta, aí ele falou: mas você é mensageira do rei? Eu falei: sou, por isso que eu consegui 7. Toda entusiasmada no domingo, ó, puxadinha de orelha lá na reunião das mensageiras do rei, mas com amor, não é puxada de orelha brabo, não. Mas era para ensinar. Mas os irmãos aqui lembram disso, que se alguém chegasse aqui de uma forma inadequada, naquela época sem
constranger, mas hoje tem essa palavra, tem todo um contexto atual, ele ou algum dos diáconos, dos irmãos, convidava a trocar a blusa, ou a roupa, ou o vestido, para poder entrar. Eu tenho usado o método dele no meu local de trabalho, não pedindo para trocar de roupa, mas pelo menos as moças que chegam seminua lá no meu local de trabalho, eu peço pelo menos botar um avental, porque aquilo ali é um órgão público, e está muito feio o pessoal chegar lá de short, às vezes vai os homens mostrando que está vindo da academia, e aí também eu encontrei lá, e não encontrei para eles um avental, encontrei uma calça de moletom, e peço por gentileza, por ser um órgão público, para trocar, porque ali tem homens e mulheres, e aí eu não deixo, daqui a pouco vão reclamar, mas é feio, né? Ali é um órgão público, duvido se dentro do Ministério Público, de um juiz, você vai chegar dessa forma. Também ali é um local de trabalho, e a gente fica constrangido, às vezes, com as roupas que as pessoas vão, que não é o caso aqui. O que eu estou falando sobre isso é porque o ato aqui do nosso Jesus, que está orientando a igreja de Filipenses, é sobre a atitude. E, no contexto geral, a atitude do nosso Jesus foi de obedecer. A obediência, ela implica em a gente colocar a nossa fé em Jesus em prática, porque obedecer não é fácil. Essa palavra obediência, ela é falada sempre por nós, porque ela está linkada, ela está presa a várias ações nossas, inúmeras ações nossas, atitudes nossas, pela fé, vai pela obediência, a decisão de obedecer. Quantos de nós, nos desafios pessoais, nós somos testados, se vamos obedecer, vamos ser imitadores do Senhor naquele momento ou não. A minha igreja, em especial, acompanhou o tempo aí difícil que a gente passou em outro momento da vida profissional, e quando chega, há umas 2, 3 semanas atrás, quem mais trouxe prejuízo para mim, na minha vida profissional, chega na minha sala com um buquê de flores. Né? E aí normal até que ponto? Normal eu faço o quê? Né? Como é que eu vou fazer aqui? Se for por mim, eu ia falar, minha querida, leva essa flor para lá, que eu não quero flor nenhuma. Né? Já está tudo resolvido, já passou 7 anos, nem dói mais esse troço. Mas Jesus faria o quê? Parece frase de jargão ou algo filosófico, mas é real numa luta pessoal sua. Porque, automaticamente, a primeira coisa que a minha carne lembrou não foi ser imitadora de Jesus. A primeira coisa que a minha carne lembrou foi quando ela cortava a folha de ponto da merendeira que me dava um golinho de café quando ela via na câmera. Quando ela via na câmera a merendeira me dar o café, ela cortava a folha de ponto. E se alguém me desse bom dia e ela visse pela câmera, ela cortava a folha de ponto. A pessoa perdia aquele dia de trabalho. E essa mesma pessoa chega lá em representação à escola que ela trabalha e que ela dirige, que ela e a escola tomou a iniciativa de mandar não é um buquê de flores, é um jarro lá, artificial de flores, com uma toalha linda, bordada, com meu nome. Aí na hora veio o café, mas o café já acabou, já está outro preço o café, eu já posso tomar café à vontade, que ninguém corta a folha de ponto de ninguém, já passou a estação da minha vida, agora coube eu decidir naquele momento, imito a Jesus ou deixo a minha carne falar e digo, não, agora eu não posso atender porque eu estou ocupada, e não estava agendado. Não, pode mandar entrar. Aí eu recebi, muito obrigado. E é lindo o jarro, está lá na minha mesa. Nossa, que lindo, as flores são lindas, muito obrigado. Aí me deu a toalhinha, eu falei, muito obrigada. Aí veio a segunda parte, posso tirar uma foto com a senhora? Eu falei, agora eu tenho que imitar Jesus mesmo. Eu falei, pode. E quem conhece eu vai ver que o meu sorriso não vai ver, porque talvez já passou a foto, já até acabou. Mas não vai ver que eu não estou sorrindo sem vontade de sorrir, porque eu sou uma pessoa estranha, que se eu não tiver com vontade de sorrir, as pessoas veem logo na minha cara que eu não estou com vontade de sorrir. Mas eu estou sorrindo de coração, porque ali a minha decisão foi, eu sou uma serva do Senhor, que isso já passou, já acabou, e agora é outro momento da vida, e aqui, fiquei boba com a toalhinha bordada com o meu nome e o jarro de flor, que é lindo. A minha irmã virou para mim, joga essa flor fora. Ou então tu arruma óleo ungido e unge a flor. Deixa de ser boba, garota. Obediência, detalhes pequenos da sua vida. Mas que vida? A vida que quem é digno e quem é dono? O Senhor.
E aí, eu trouxe para a gente pensar que a obediência implica em colocar a nossa fé em Jesus, e nisso a gente consegue imitar ao Senhor, como na proposta desde janeiro, da virada do ano, que a igreja está na proposta de pensar no servir, no serviço ao Senhor. Até no servir, ele vai estar elencado, preso na ramificação da obediência. Porque sem obediência você não serve. Eu posso mandar 500 vezes o Robert limpar a mesa lá dele do computador. Ele escuta, mas ele obedece? Hein, Robert? Não, né? Ele escuta. Aí agora ganhou um mimo lá da namorada, não sei o que, da Luz do Flamengo, uma luminária. Aí outro dia ele postou. Eu abri, eu falei, depois que eu limpei, é mole botar a luminária. Estava cheio de poeira lá, e eu estou, Robert, limpa a mesa, cara, olha essa mesa aí de computador. Obediência, ele já sabe que ele tem que limpar. Mas e o fazer? É uma atitude que precisa. Claro, isso é uma coisa mínima, mas não deixa de ter que limpar hoje, tá? E posta, que aí a igreja vai dar uma olhadinha lá no seu... isso que eu não mexi no guarda-roupa, nas gavetas ainda, pastor. Mas eu vou chegar lá, né? A obediência, ela é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade daquele a quem nós devemos e nos rendemos todos os dias. Obedecer requer de nós uma entrega. E sem essa entrega não serve, ou serve meia bala. Nós chegamos aqui hoje, está ali os meninos, eu não vi meninas, né? Mas eu vi os rapazes ali da juventude com o trabalho do Lava Jato. Eles estão ali em obediência, ao mesmo tempo ao Senhor, em servir com o propósito de alcançar valores para abençoar o mês da juventude, talvez, se eu não estiver errada, ou o acampamento da juventude, das duas é uma. Mas eles estão ali servindo daquela forma. O pastor tem falado bastante aqui sobre os irmãos que nos abençoam aos domingos no serviço de preparar o frango, não só no domingo, que começa a sua preparação antes, mas teve um ato de uma decisão, uma escolha, uma atitude de obedecer e ser imitador de Jesus. No frango, não sei, a gente não sabe o que acontece durante todo aquele período que eles estão ali, não é só na entrega do frango para nós, para levarmos para comer, mas quantas outras coisas Deus trabalha naquele momento que os irmãos estão ali, ou como o pastor testemunhou na semana retrasada, de famílias que às vezes pega aqui para pagar depois, e se não pagar, estava tudo bem. A gente já fez o nosso dever de casa de ser generoso, um local que semeia, que jorra a água da vida para aqueles a quem tem sede, mas para isso também requer obediência. A obediência dos irmãos que chegam aqui mais cedo ou saem mais tarde, os que saem mais tarde para guardar os instrumentos, os que chegam mais cedo para preparar os instrumentos, para que haja toda uma conotação da ordem de culto, que é um ato do servir. Então, esse desejo em nós, esse não é um desejo, porque passa, desejo passa. Passa. Tem época que eu estou com muita vontade de comer pipoca para sempre. Depois, agora, eliminei a pipoca para sempre e agora eu estou com chocolate para sempre. E agora eu só quero chocolate branco e todo dia eu quero comer um pedacinho de chocolate branco. É desejo, daqui a pouco já sei que vai passar. Que ontem mesmo eu falei, já passou do limite também já. Todo dia eu quero comer, na verdade, ontem eu comi dois. Marcelo comprou dois, um para sábado e um para domingo. Foi embora tudo ontem. Está ansiosa? Estou nada, só estava com vontade de comer aquele negócio. Mas passa, já passou. E ontem mesmo eu decidi, esse é o último que eu estou comendo, não vou querer mais. Não é que eu não vou comer mais chocolate, mas do jeito que eu estou comendo, não. Desejo. Agora, a atitude em Jesus, ela implica muito mais no resultado, porque além de nós estarmos em um ato de amor, em obedecer pela fé ao nosso Senhor, automaticamente o serviço vai alcançar vidas, que é a qual Deus nos chamou, dentro dessa estatística que o pastor hoje agora falou para nós de manhã, que nos assusta. Nós somos parte ainda de uma minoria que declara o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, como temos trabalho a fazer e decisões a tomar com a atitude de sermos imitadores de Jesus para alcançar vidas para o Senhor através da nossa vida. Mas essa experiência de alcançar vidas, ainda com todo o trabalho missionário que a nossa igreja é envolvida com excelência, através das classes, através do pastor Robson, que tem
hoje levantado essa bandeira junto conosco, mas nós sempre fomos uma igreja missionária, todo período nós sempre ultrapassamos o alvo, parece que a gente não vai conseguir, né, Carla? Tem hora que a Carla fala assim, nossa, olha gente, olha o alvo, quando vai ver a nossa classe, não estou falando nossa classe, a igreja no contexto geral, ela ultrapassa o alvo estimado anterior, por quê? É o ato do coração de atitude, não é só generosidade que é alcançada aí fora, de uma forma tão, boazinha. Não, nós não somos bonzinhos, nós somos filhos do Pai que estamos obedecendo e entendendo o chamado daqueles que estão lá fora, aonde nós não conseguimos ir. E eu coloquei para nós que a obediência nesse ato de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai, vai requerer de nós a confiança, amadurecimento e crescimento espiritual. Automaticamente, quando eu confio, você vê um bebê, quanto mais ele dá um passo e ele viu que ele não caiu e que ele andou bem, ele vai andando melhor ainda. E aí ele vai dando os passinhos, daqui a pouco ele se sente seguro até demais, que aí ele quer, daqui a pouco o pastor Douglas vai estar vendo isso aí na sua netinha, aí já quer subir a escada, já quer ir para onde não era para ir, mas por quê? Deu o primeiro passo, sentiu confiança, deu o segundo passo, não caiu mais, não caiu com o bumbum cheio de fralda, a criança vai querer dar, porque ela está se sentindo segura. Quem de nós, quando aprendeu a andar de bicicleta, não foi assim? Quantos tombos você tomou para andar com a bicicleta sem rodinha, se é que aconteceu isso com você, ou você pegou já direto, foi andando sem cair. Caiu uma, caiu duas, mas depois que você pega a confiança, primeiro ato de quem pega confiança, assim foi comigo, soltar uma das mãos, vou andar com uma mão só. Agora eu já estou confiante. Aí danei andar esse morro aqui, vinha para cá e descia. Zum! Aí na descida eu tinha coragem e soltava as duas mãos. Até o dia que eu me estabanei ali na General Miller. Mas foi por causa de uma pedra, não fui eu que desequilibrei, porque eu estava bem equilibrada na bicicleta. Confiança. A confiança também, às vezes, se não estiver dentro de um equilíbrio, a gente não faz besteira na direção, se você estiver em alta. A confiança. A confiança faz a gente avançar mais. Vamos olhar para o lado positivo dela. Ela vai fazer a gente avançar mais. E nesse avançar mais, hoje, com equilíbrio, sabedoria, entendimento e amadurecimento, pode me dar uma pista de 180 que eu vou andar dentro do limite que é possível com segurança, porque é uma tolice eu perder a vida de forma imprudência minha, de eu acelerar tanto que eu não perca o domínio ali do volante do carro. Nós precisamos ter a medida do equilíbrio. E quem dá isso? O Santo Espírito de Deus que habita em nós. Mas o ato de confiar precisa ser não em doses homeopáticas na nossa vida. São atitudes que tomamos através da fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a decisão de sermos imitadores do nosso Senhor. O exemplo maior, nós vimos Jesus aqui fazendo para nós, que aí tanto que a carta orientando aos filipenses, falou, olha gente, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. E essa é uma reflexão que nós devemos fazer diária e que nem sempre nós somos aqueles que conseguimos sermos imitadores de Jesus em momentos pequenos da nossa vida. E aí, pequenos porque não tem um grande número de pessoas ao redor, mas o bondoso Deus está vendo a gente naquele momento, e uma atitude talvez aparentemente pequena, imitadora de Jesus, vai trazer um impacto grande na vida de outras pessoas. E aí o alvo missionário da intencionalidade de Deus de nos alcançar com a sua graça salvadora, alcançou a vida de alguém pelo ato que você fez de decidir ser imitador de Jesus. Espero que de verdade eu tenha conseguido, eu esteja conseguindo ser clara naquilo que nós precisamos ser todos os dias, mesmo em meio aos desafios que temos da vida e que são inúmeros. E aí, eu coloquei para nós que a obediência a Deus em amor, ela vai refletir automaticamente no nosso viver diário servindo. De alguma forma, começando dentro da nossa casa, a gente começa a servir dentro de casa, e isso vai sendo como uma pedra que a gente joga na água, que vai se irradiando a dimensão da água. Dependendo da velocidade, do tamanho da pedra que você lança, maior ainda é o impacto naquela água. A obediência, ela traz reflexo em nosso viver diário. E quando nós olhamos para as pessoas do passado,
que são os personagens, mas eles eram pessoas comuns, assim como eu e você, eles resolveram obedecer de uma forma que nos envolve a querer obedecer também. Talvez, quando nós olhamos a modo racional e olhamos a fé de Abraão, de levar o seu filho Isaque para a morte, a gente... Não, talvez eu, na minha limitação humana, mas ele também era humano. Eu não conseguiria, não sei, isso eu falo hoje. Eu não sei como Abraão estava no ato de entrega, tamanha que ele estava ali de intimidade, de relacionamento com o próprio Deus, o que fez ele fazer aquilo de tal forma que para nós hoje é um exemplo de, é o nosso pai da fé. A fé de Abraão fez a gente aprender o agir em fé. E aí eu coloquei para nós, primeiro, que quando nós escolhemos, eu acho que a escolha fica vago. Porque escolher é como se nós fôssemos almoçar em um local que tem aquelas mesas de vários tipos de comida e você vai e seleciona qual você quer comer. Você escolhe o que você quer comer. A obediência não é uma escolha que é a hora que você quer obedecer. A obediência, ela precisa estar impregnada em nós todos os dias. Não vamos esquecer que a nossa carne vai militar sempre contra isso. Contra que nós possamos obedecermos e sermos imitadores de Jesus. A nossa carne vai militar isso contra nós. Vai trazer em nós a nossa corrente sanguínea. Cada um tem uma atitude. Tem uns que são mais pacíficos, tem outros que são mais azedados, tem outros que são mais estourados, tem outros que reagem de uma tal forma. A gente tem gatilhos em nós, que às vezes você, reage rápido, ou então quer responder rápido. E você tem que se equilibrar e falar, meu Deus, como eu vou fazer aqui? Como eu vou agir dessa forma? E é somente nessa decisão e atitude de obedecer que a gente não vai ser seletivo. Hoje eu sempre venho nesse lugar para almoçar. Sempre tem a mesma comida, mas hoje eu não vou escolher isso aqui não, hoje eu vou escolher isso. A obediência não é uma escolha tão somente que tem eu estou esquecendo o nome do troço que coloca. Você não vai saber, que você quase não vai em restaurante, né? É umas bandejas. Aquele negócio que tem nos buffets, né? Você não é. Eu pensei nisso, que sexta-feira, quando eu fui lá, não tinha. Fui comer depois de um horário de trabalho, 3 e pouca da tarde, vai ter o quê naquele lugar? Cheguei lá, tudo queimando, assim, o feijão seco. Ih, dá para comer aqui não. Vou comer aqui do outro lado, porque acabou. Então, esse é um caso nosso. E aí você está azedo, acordou esquisito naquele dia. Algumas coisas estão passando dentro de você, que é até a situação do seu corpo físico. Você vai escolher não obedecer? Então, por isso que não pode ser escolha. Precisa ser uma decisão diária, onde a nossa mente está cativa a obedecer ao Senhor. A obediência. O animal é irracional. Eu acredito, a ciência diz que ele é irracional, apesar de alguns acharem que se mandam. Mas o irracional... Tem um gato nosso lá que sobreviveu aos cachorros assassinos, que ele é o único. Tomara que ele não resolva pular, porque se pular, os assassinos estão lá, né? Então, ele cismou a ficar no alto de uma prateleira que tem lá na área. E é só o Marcelo falar, desce agora, Woody. Ele desce. Ele obedece mais que o Robert, Woody. Robert, faz tal coisa agora, já vou fazer. O Woody... A minha ele não obedece não, que a minha voz não deve passar força de comando. Mas a do Marcelo, o Marcelo só fala uma vez, o Woody desce agora, o Woody desce. Eu fico, por que esse gato respeita o Marcelo e não respeita eu? Não sei. Mas é um animal. Imagine nós. Quantos de nós cantamos e ouvimos a palavra de obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Em toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos nos deparar com situações na escola bíblica que a obediência está ali gritando aos nossos olhos, mesmo se não esteja escrita a palavra obediência. Só que o obedecer, quando está entronizado em nós vamos fazer isso de uma forma amena, satisfatória, mas não para o nosso corpo físico, mas que agrade o coração de Deus. E aí, dentro desse destaque, eu botei primeiro,
com a referência em Mateus 7, verso 24, que a obediência nos deixa prudentes e fortes. A obediência vai nos deixar prudente e forte. A prudência vai trazer equilíbrio, vai trazer sossego, vai trazer sabedoria e vai te fortalecer no ato de obedecer. Abra sua Bíblia, por favor. Eu tinha passado para os meninos, mas não sei se deu tempo. Mateus, capítulo 7, verso 24. Ou acesse a sua Bíblia. Mateus 7, 24. Vai dizer assim. Já está ali. Vamos ler juntos? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Palavra do Senhor para nós. A prudência levou ele a construir a casa em local seguro. Então, quando nós obedecemos, quem ouve as minhas palavras, quem se relaciona com a palavra do Senhor, quem tem intimidade com essa palavra e busca todo dia ter essa intimidade, entender o que Deus quer, a intencionalidade que Deus quer, através da sua vida com a palavra dele, nós vamos ser aquelas pessoas prudentes, que na hora de lançar um ato ou fazer algo, você coloca com firmeza, conforme esse homem que, quem ouve as palavras e pratica, é como o homem que construiu a casa numa rocha. Claro que não foi na areia, a gente já sabe dessa história, que o vento vem tudo, acaba com a casa que está na areia. Mas aquela que está na rocha, e claro, ali de uma forma simbólica, mas a rocha que é Cristo Jesus, nós vamos agir de uma forma diferenciada e agradar o coração daquele a quem nós amamos. Não é esse o desejo nosso? Nós chegamos aqui como igreja todos os domingos e quartas e nas outras ações que tem durante a semana, nos pequenos grupos. Mais tarde nós vamos ver no Jornal da PIB todas as ações que tem durante a semana. São os mensageiros, são os amiguinhos de missões, é o coral que ensaia, é o jardim de oração. Mas tudo isso não é ativismo, não tem um propósito intencional. O propósito intencional na obediência é o servir, mas agradar o coração nosso Deus. Com prudência, e aí vem os desafios e você permanece forte. A forte não é a fortaleza de ser eu sou forte sozinho. Não, você é forte porque o Senhor é que está te sustentando pela obediência que você tem em seu coração ao Senhor. Amém? A obediência, ela traz essa fortaleza e essa prudência em nós. Coloquei para nós que a obediência nos faz deixar um legado. Nós não sabemos até quando estaremos aqui. Nós não sabemos. Sabemos. O Senhor pode voltar e nos levar, ou voltar para buscar a sua igreja, os sinais estão gritando, nós não sabemos. Mas enquanto nós estivermos aqui, a embaixada ali no Frota é um legado da vida de alguém que resolveu e decidiu o tempo todo obedecer. Essa igreja tem uma história, nossa igreja honrosamente tem ali uma galeria daqueles que passaram por aqui e de alguma forma aqueles homens que ali passaram, que aqui passaram, que estão ali suas fotos, outros já estão mortos no Senhor, né? Outros ainda vivos, mas contribuíram de alguma forma na vida de algumas pessoas aqui, ou de que não está aqui, estão em suas casas. Ele deixou um aprendizado, ele deixou um legado. E aí eu coloquei para a gente refletir em Romanos, capítulo 16, versículo 19. Porque palavras a gente vai falando, palavra, parece que é a pessoa que está falando sozinha, você criou aquilo da sua cabeça, mas não é, é a palavra do Senhor em nós. E aí está aí, Romanos, capítulo 16, é esse mesmo? 16, verso 19. Mas não é 6 não, é 16. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Romanos 16, verso 19. Diz assim para nós. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Então, o legado é que ouviram falar. Eu estava em algum outro lugar, em algum outro dia, e alguém falou assim, eu ouvi falar que lá na sua igreja tem um trabalho, não lembro agora onde foi,
tem um trabalho para jovens no período de carnaval. Falei, tem. Não é um trabalho, pastor. Eu falei até para o pastor, não, pastor, ele é de uma outra denominação. Não, pastor, não é um trabalho. É um ato contínuo, todo mês, intencional, missionário, evangelístico, para falar do amor de Jesus no período do carnaval, onde as pessoas saem e ficam os territórios aí tudo solto, e nesse território solto tem uma galera que é serva do Senhor, que não precisa ser só da minha igreja, pode ser de outra igreja, e pode ir lá para a nossa igreja a gente fazer isso. Mas como é que é esse dentro e fora? Aí eu falei um pouquinho, aí ele falou assim, mas isso deve dar um trabalho, né? Eu falei, dá um trabalho. Mas muita gente se envolve de forma voluntária para isso acontecer. Vamos embora que amanhã o pastor Douglas dá um piripaque na cabeça dele e alguma coisa acontece, ou Deus vai levar ele lá para Brasília. Ele pode ir para Brasília, mas o dentro e fora não vai acabar. Ele pode ir para onde ele quiser, mas o dentro e fora não vai acabar. Porque o dentro e fora não é o pastor Douglas. O dentro e fora é um trabalho missionário dessa igreja evangelística, que Deus vai colocar outro, com todo respeito, tá, pastor Douglas? Não estou falando que o senhor vai embora, não, o senhor fica quieto aí, sossega a sua alma, não é isso que eu estou dizendo. Só que não é o trabalho do Douglas. O Douglas não fez para ele ser, o cara, esquece, poeira, nada. Deus deu a ele intencional de vidas. E se amanhã, um dia, pastor Douglas for para Brasília, para a China, sei lá, fazer o quê? Que Deus levar ele para algum lugar. Quando nós estivermos aqui, no trabalho dentro e fora, alguém vai falar, caramba, que legal, pastor Douglas abençoou nós aqui, mas o trabalho continua. O Douglas vai ouvir falar, onde ele estiver, que o dentro e fora ganhou mais uma alma para Jesus, ou mais 5 almas para Jesus, ou na madrugada Deus falou com alguém, quando chegou lá na praça, encontrou aquilo que Deus falou aqui, e continua fazendo, sabe por quê? Porque a obra é do Senhor e a decisão de obediência é do Senhor, e automaticamente isso vai estar atrelado a um legado deixado. Ouvir falar. Eu fico imaginando o que devem falar do pastor Davis por aí. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar que esse homem uma hora está lá nos Estados Unidos, daqui a pouco eu ouvi falar que esse homem agora está em Belo Horizonte, daqui a pouco eu ouvi falar que esse homem está ali na Praça do Tropical, daqui a pouco esse homem está aqui no motoqueiro, agora vai ter motoqueiro aqui na igreja. O fogo está caindo. Mas tem que ter mesmo, irmão. Eu conheço um pastor lá de Caxias, que toda terça-feira a área da igreja dele, mas é muita moto. E tá lá do lixão de Caxias, e ele ganhou a alma para Jesus lá. E que bom que o irmão está levantando isso aqui, porque eu não sei dirigir moto, eu nem quero trazer ninguém de moto para cá. Mas Deus levantou o pastor Robson, que eu estava sabendo hoje, quando ele chegou com essa jaqueta de motoqueiro, eu falei, o que é isso, gente? Esse homem já é enorme. Ainda de moto. Deus vai levar ele para trazer. Mas eu estou falando assim, o que vão falar? Seus filhos já falam, sua família já fala. Quando a Carla pega aqui o microfone em algum momento, ela já só declaração de amor toda hora. Quando ele pega, declaração de amor toda hora. Será que é a historinha? Eles são personagens? Não. É vida de decidir viver aquilo que Deus deu para viver. Escolha não, porque escolher a gente escolhe hoje, eu escolhi amar, agora eu não escolho mais nada. Eu decidi, eu tenho atitude pela fé em Jesus, porque o meu Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e ele saiu dessa forma, veio para a forma humana, para ensinar a gente também a fazer isso, a ser imitador dele nisso. Então, meus irmãos, os irmãos que estão casados há 51 anos, há 52 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 1 mês, há 2 meses, há 5 anos, há 6 meses, que os irmãos se preparem para também deixarem um legado na vida dos seus, na vida de sua família, na vida dos seus amigos, na vida da sua igreja. De alguma forma esse legado vem, mas não é eu fazendo, pensando o legado, é algo de forma natural. A natureza foi porque nós, através do poder do Espírito Santo em nós e da graça salvadora em Jesus, nós decidimos obedecer e sermos imitadores do Senhor. Aí o serviço vai ser de forma espontânea, automática, leve, generosa, prazerosa. E o interessante de tudo isso é que Deus ainda transforma isso para nos abençoar no ato de obedecer. Terceiro destaque que eu faço para nós, a obediência nos torna diferente no agir e no ser. Quem obedece age diferente e o ser dela é diferente. Há muitos anos atrás, deve ter mais,
2006, 2005, 20 anos atrás, aqui muito pertinho de nós, na Escola Municipal Miguel Ângelo, se fosse hoje, talvez eu era incriminada. Mas eu não fiz nessa forma de incriminação nem de desrespeito. Eu já, acho que já falei isso aqui em nossa igreja, quando eu vou advertir um aluno, porque ele ameaçava todos os demais professores, eu estava na coordenação do turno, todos os demais professores, porque a mãe dele era a maior espírita do Chavante. Então, ele ameaçava os professores. Eu encontrei com a colega agora, voltando a trabalhar no mesmo local, encontrei com a colega 20 anos depois, que não quis assinar o papel com medo do papel chegar na mão do aluno, com o nome dela, mãe da mãe do aluno. Falei, Tereza, tu tem que assinar, é a orientadora educacional que assinar. Sheila, pelo amor de Deus, eu não vou assinar, não. Essa mulher é a maior espírita do Chavante, ela vai ficar com o meu nome no papel. Tereza, mas a ordem das coisas é você que assina. Sheila, você quer chamar a mãe dele, chama, mas com o meu nome não. Eu falei, me dá isso aqui, Tereza, me dá isso aqui. Aí assinei. Eu estava terminando o seminário à época, mas ainda tinha muito da Igreja Universal em mim. E que palhaçada é essa? Manda essa mãe vir aqui, vou trazer ela no horário intermediário. E a mãe veio. Só que a mãe veio toda adornada. Ela quis mostrar que ela era o que o filho dela disse que ela era. E ele, com peito de pombo, 12 aninhos, aqui, ó. Então, eu sei o que é isso, você está com medo e se sentir protegido com a mãe. É a coisa melhor do mundo, que a mãe chega junto. Nossa! Aí chegou ela, só que quando ela entra na sala e senta, meu olho bateu direto na ferida da perna dela. E eu comecei a falar, e ela bem agressiva, e eu esperei ela falar. Falei, mãe, ninguém está falando que seu filho é bandido, em nenhum momento. Seu filho está nos ameaçando o tempo todo. Ele tem que parar. Toda vez ele está atrapalhando a aula. Dessa vez, o professor de geografia, que já nem está mais vivo, o Edson, não aguentou. Chega, Sheila, eu não quero esse menino mais aqui. Porque toda vez, ela ameaça com o quê? Meu filho não é bandido. Eu falei, então, ele está nos ameaçando, dizendo que a senhora é a maior espírita aqui do bairro do Chavante. Ela, e eu sou. Aí ele deu um sorriso. Falei, pois é. Mas só que o seu filho não contava que o Deus que a senhora serve aí fora é diferente do meu. E o meu pode fazer pelo da senhora o que o da senhora não está fazendo. Aí ela, o quê? Eu falei, curar essa pereba que está na perna da senhora. Aí passou a Sueli, parente da Eneila. Falei, Sueli, pega aquele óleo de cozinha lá na cozinha, por favor. Senhora, posso orar pela perna da senhora? Ele foi ficando pálido. Porque ela pode sim, ela foi quebrando, porque não era eu, era o próprio Deus. Foi quebrando ela. Peguei o óleo de cozinha, Senhor, óleo de cozinha, Senhor, abençoe. Não era de Israel, não era da cozinha ali, do Chavante. Senhor, unge esse óleo aqui que eu vou passar na perna da senhora. Posso orar, senhora? Ajoelhei, ungia por fora, que eu não podia botar ali dentro. Estava muito aberta. Ungi por fora, orei a perna dela, pedi ao Senhor que curasse. Tratei, fui lá, lavei a mão, voltei, falei, agora a senhora pode assinar o caderno de ocorrência. Ela, nunca mais você faça isso com ninguém. Acabou. Você respeite os professores. E não sei o que, senhora, posso dar um abraço na senhora? Eu falei, pode. Aí dei um abraço apertado nela. Ele mudou de comportamento. 8 anos se passam, vou pregar na Saranda da Terra Ferida. Quem estava na bateria? Ele. Quem era lá a obreira da Saranda da Terra Ferida em Nova Iguaçu? Ela. Mas eu não os lembrava mais. E ele que veio. Você não está lembrando de mim, não? Eu falei, não. Deixa eu apresentar a senhora, minha mãe. E eu toda coisa, oi, tudo bem? Eu sou igual aquela peixinha mesmo do Nemo. Eu estou tudo bem. Ela só não está lembrando de mim, não. Ele levantou a perna e falou aqui, ó, estou curada. Deus seja louvado por aquela atitude ali. Amém. Só que agora, segunda-feira retrasada, eu sou chamada numa unidade porque tinha um servidor manifestado com um demônio dentro da escola. E os crentes se esconderam dentro da sala. Trancaram a porta, quem não é crente foi para o banheiro. E ligaram para a secretaria. Quer para mim ir lá? Falei, como é que é? Uma menina lá que recebe, eu falei, pastora, vamos ali comigo rapidinho? Vamos aonde, secretário? Vamos ali rapidinho? Mas eu já fui em oração, Senhor, me dá sabedoria, porque dessa vez, se eu fizer o que eu fiz, eu vou ser presa, eu vou perder o emprego. Me dá sabedoria de quando eu chegar lá. Mas, Senhor, se aquele demônio estiver manifestado, andando no pátio da igreja,
do trabalho. Aquele demônio vai sair em 2 tempos. Porque eu vou chamar o demônio para a cozinha ou para onde, porque eu já fui tão seca. Cheguei lá, o demônio, ó, puf, foi embora. Quando eu cheguei, a moça estava sentada lá no banheiro. Onde ela está? E não, é melhor a senhora ir no ir. Não, onde é que ela está? Aí fui lá. Bom dia, qual o nome da senhora? Ela falou, eu estou me sentindo bem. Não, fala para mim, qual o nome da senhora? A senhora pode sair do banheiro? A gente pode conversar aqui? Eu não quero perder, não, a senhora vai perder o emprego, não, senhora. Posso conversar aqui com a senhora? A senhora fez o quê? Posso fazer uma oração pela senhora? O que foi que incomodou a senhora aqui? Ela começou a chorar. Pensou que ia ser mandada embora. Não, senhora, só vai ser mandada embora, não. Só que deixa eu falar uma coisa para a senhora. Isso aqui, o Estado é laico, senhora. Não pode ter esse tipo de atitude aqui dentro da escola. Nem essa que eu estou oferecendo à senhora agora, eu podia estar fazendo. Mas aí, se a senhora quiser, a gente vai ali para fora no carro. Que é o que eu posso ofertar à senhora aqui agora. E os crentes presos na sala. Os outros tudo no banheiro. Eu falei, gente, pode tirar o pessoal do banheiro? E o pessoal que é da igreja pode sair da sala. Aí acalmei lá, era uma outra situação, uma coisa que puxa a outra, nem sei se era demônio mesmo que estava andando pelo meio da escola. Aí aproveitei, fiz uma reunião, apresentei a lei com o Estado é laico, que ali o local ali é para ensinar, ensinar o pedagógico ao aluno, é para ficar com essa conversa de religião, porque já estava lá uma situação bem aguçada que eu não sabia. Isso tem 3 semanas, 2 semanas. Quem chegou na minha sala quinta-feira agora? A moça. Cheguei de um evento, ela estava lá. Falei, ué, o que houve? Posso falar com a senhora particular? Pode. Entrou lá e falou assim, a senhora me ajuda a sair dessa vida? Ah, a senhora tem ajuda que a senhora quiser. Onde a senhora mora? Disse onde mora. Liguei para o pastor da igreja do bairro onde ela mora. Porque aqui para ela fica difícil vir. Vale a pena a gente obedecer? Vale. Você sabe o que Deus quer te usar intencionalmente numa padaria? Você sabe? Nós não sabemos. Claro que isso aí eu estou falando de algumas coisas que Satanás gosta de fazer as suas graças. Ainda está os crentes lá falando, nossa, a senhora chegou com uma autoridade. Que autoridade? Eu não cheguei com autoridade nenhuma, eu cheguei foi em nome do Senhor. Quem obedece deixa legado, quem obedece chega em nome do Senhor. Quem obedece, Filipenses 2, 12 e 15, do 12 ao 15, vai dizer para nós que nós nos tornamos diferentes no agir e no ser. Se isso está impregnado em mim e em você, nós vamos concluir e fazer a missão. Na nossa campanha missionária, nós falamos muito isso aqui. No capítulo 2, do verso 12 ao 15, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, no caso aqui orientando a igreja de Filipenses, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em você, como é que está aí na sua Bíblia? Tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham se tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém, irmãos? Estrelas do Senhor, mas não é do brilho, da vaidade, não. Estrelas do Senhor que vão deixar um legado de obediência nessa terra. Que Deus nos abençoe na sua palavra e nas decisões do nosso coração. Nós estamos aqui até o dia que Deus assim permitir, mas para fazermos a diferença no agir e no ser, no obedecer. Não é a mudança total e plena de caráter. Com Noé foi assim, com Abraão foi assim, com Cedraque, Mesaque, Abidinego foi assim, Pedro e tantos outros discípulos foram assim, Ezequias foi assim, Josué foi assim, e nosso Senhor e Salvador está deixando de exemplo para nós. Nós temos inúmeros irmãos e irmãs aqui, pastores, pastoras, que está aqui o tempo todo, só quer
conduzir a mim e a você a servir com excelência ao Senhor, mas essa atitude precisa estar dentro do seu coração todos os dias pela fé. Eu convido a igreja a se colocar de pé, convido o Ministério de Louvor para a gente encerrar rapidamente, por causa da nossa escola bíblica dominical, com o cântico: Tu és digno de tudo, tudo vem de ti, tudo é para ti, para tudo é a glória. Começando pela sua vida e pela sua mente, pela sua decisão e atitude de obedecer e ser imitadores de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem te dá essa condição não é o momento do dia que você acordou bem e nesse dia você está bem para evangelizar alguém ou para abençoar a vida de alguém com uma frase que parece que é jargão: gentileza gera gentileza. Não, gentileza faz parte da vida daquele que crê em Jesus. A pessoa pode vir com 300 caminhões de ignorância, você vem com a gentileza, com o amor de Jesus. Às vezes você pode até dar uma chamadinha de atenção, mas uma chamadinha de atenção em amor é diferente. Às vezes as pessoas estão meio esquisitas e não quer abraçar naquele dia, mas no dia certo você abraça, porque você é imitador de Jesus. Vamos começar a fazer missão aqui. Vamos decidir ao ato missionário, não só da entrega daquilo que temos monetário, mas da entrega do ato de obedecer em amor ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Você pode declarar? Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tu
Pai de amor, nós te adoramos e declaramos com todo o nosso ser que Tu és digno de tudo, tudo vem de Ti, tudo é para Ti e Tua é a glória. Senhor, através do Santo Espírito do Senhor em nós, que nós possamos entregar ao Senhor em amor a nossa obediência diária a Ti, sendo imitadores do Seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em todas as oportunidades que temos no nosso viver diário, na vida que o Senhor nos deu, do fôlego de vida que o Senhor nos deu. E que dia e noite nós possamos ser esse, Senhor, que entrega para o Senhor como oferta de bom cheiro a nossa obediência e devoção. E que em todo tempo o Senhor possa encontrar em nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, porque tiveram o ato, a atitude pela fé e confiança no Senhor, de agir imitando ao Senhor nos mínimos e máximos detalhes e oportunidades intencional da vida que temos, para declarar que o Senhor é digno de tudo, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, através do nosso viver, do nosso serviço ofertado e consagrado ao Senhor. Senhor, sela essa palavra no meu coração, no coração dos meus irmãos da igreja aqui, daqueles que estão em seus lares, daqueles que virão ou ouvirão essa mensagem em outro momento da vida, mas com o Teu Santo Espírito que é ilimitado, o Senhor que é onipotente, onisciente, onipresente, possa, Senhor, transformar corações e atitudes e mover em nós, retirar a água parada e trazer a água do Teu Espírito em movimento, tirando toda a impureza e fazendo assim como orientado, que possamos ser lembrados como estrela, mas essa estrela brilha porque o Senhor é o brilho em nós, é a luz do Senhor, é o sal do Senhor, é a vida do Senhor em nós. Nós morremos para a vida passada e renascemos para o louvor e glória do Teu nome. Então usa-nos, Senhor, aonde quer que estejamos, que possamos estar fortalecidos, que possamos estar agindo com prudência, que possamos deixar legado e que a bênção do Senhor nos acompanhe dia e noite, porque essa é a decisão do nosso coração e atitude. Nós decidimos obedecer e Te servir até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Oramos assim nesta manhã. Obrigado pela Tua presença no meio de nós. Obrigado pelos corações que aqui sedentos atraíram a Tua presença para este lugar. Obrigado pelos irmãos que decidiram desde de manhã servir de uma forma tão, Senhor, abençoada, que nos abençoa estar aqui sem preocupação nenhuma, porque eles servem a Ti de todo o coração. Obrigado por esta manhã, preparando a nossa mente e coração para agora as classes de escola bíblica dominical, que possamos, Senhor, ser impactados, aprender, Senhor, abre a nossa mente, usa Teus professores, mas que os corações estejam com uma terra boa, uma terra fértil, para receber a Tua palavra e produzir em nós obediência, serviço em amor. Oramos assim agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. E agora, Pai, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Seu Santo Espírito esteja em nós e através de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, te dê uma manhã abençoada. Louvemos ao Senhor.